de recurso, eu não sei, conexão central de rede de computador. Bom, eu iniciei a gravação. Vamos lá? Quem vai fazer a prece hoje? Nós. Jorge. Logo, vamos lá. Postais fraterno. Uma mensagem pequenininha, eu já li algumas vezes, mas não está nada, né? Repetir. Para ajudar a quem sofre, diz você que nada tem. Não digas, porém, não posso. A sementeira do bem. Se você tudo perdeu e crê, não pode servir, escute. Recomecemos. Você consegue sorrir. Francisco Xavier, Chiquito de Moraes. Senhor Jesus, amado Mestre, irmãos maiores, damos-vos a assistência na noite de hoje para o estudo do Evangelho segundo o Espírito. Essas informações, os comentários, todos nós devemos nos aventar e propague-se na ambiência que nós nos encontramos, ajudando a muitos espíritos fora do corpo físico que não bem como enriquecendo os conteúdos, mais conhecimentos para nós que estamos no corpo. Nós te agradecemos, Senhor, pela paciência. Rogamos para o Brasil, inspire os nossos dirigentes para o equilíbrio ser encontrado. Senão, a vida sequencia. E só rogamos forças para todos nós para enfrentar quaisquer paz seja em nossos corações. Envolva a todos que entrarão daqui a pouquinho, já estão entrando no canal. Envolva aqueles que não puderem, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, item 7, certo, dona Elisa? Deixa eu botar o óculos primeiro, para depois abrir o livro. Não, abre o livro primeiro, depois bota o óculos. Não, é melhor fazer o contrário. Nós estamos no capítulo 16, no item 7. Exatamente. Só que tinha ficado uma paginazinha para a gente dar uma lidinha rápida, está lembrado? Está no Zap? Riqueza solidária. É de que livro? Então vamos ler. Não, eu botei no Zap, desse livro Vivendo o Evangelho. Aí você não eu botei no Zap na segunda-feira. Na segunda-feira passada. E acabou que a gente leu outra coisa, aí eu falei, não, deixa a página para semana que vem, a gente dá uma lidinha rápida só, né? Peraí, deixa eu encontrar a página, né? É na segunda-feira passada. Que dia foi segunda-feira passada? Hoje é dia 30 de outubro, eu acho. 30 de outubro. Ou 31 de outubro, aliás. 31. Primeiro foi terça e 2, feriado, quarta. Peraí, estou chegando lá. 31. Aqui. É o volume 1, Afrânio? É 2? É o volume 2. Volume 2. 2. Né? Qual é a página? É essa aqui? Deixa eu ver aqui. Riqueza solidária. Riqueza solidária. Tá, consegui abrir. Isso. Abri. O livro é isso aí, tá? Vivendo o Evangelho, volume 2, Antônio Badu e Filho Médio, o Espírito André Luiz, tá? Tá. E a empresa que edita, ID. ID,
Instituto de Difusão Espírita. Isso. Então, vamos lá. Riqueza solidária, referente ao capítulo 16, itens 5 e 6. Eu abro, ele fecha. Eu abro, ele fecha. Peraí. Ele é teimoso, fica aberto. Você abastece a despensa. Vive com fartura. Mas assim, ainda existe um faminto. Você mora na mansão. Tem todo o conforto. Mas ainda existe um mendigo. Você veste a roupa cara, dita moda, mas ainda existe a nudez. Você frequenta a escola, tem ensino de qualidade, mas ainda existe o analfabeto. Você tem energia, esbanja a saúde, mas ainda existe o doente. Você exerce a profissão, garante o trabalho, mas ainda existe o miserável. Você tem influência, participa de decisões, mas ainda existe o excluído. Tesouro pessoal não é só dinheiro, qualquer que seja a riqueza. Lembre-se de que ela tem compromisso com a solidariedade. Ninguém infringe as leis do mundo por usufruir os bens adquiridos honestamente, mas fica em dívida com o código divino quando é indiferente aos apelos do bem comum. O problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. Pois é. Boa noite, prima. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Lurdinha. Boa noite, família. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu achei essa página maravilhosa, né? O grande problema não é a riqueza. Quando Jesus, né, que nós lemos isso aí, né, sobre o mancebo rico, né? Acho que é o item 3, né, que foi, né, do Evangelho. Uhum. Ele fala, vá, vende todos os teus bens e distribui para os pobres. É que Jesus não condenou ele em nada. Não condenou ele em nada. Né? Não, vai, faz isso, que aí sim ia garantir o quê? Um lugar no reino dos céus, né? E ele fica triste, porque ele não consegue vender, se desfazer dos bens. Aí o que está falando aqui, o problema do rico não é a riqueza, é ele. Né? E se ele realmente é rico, ele distribui os bens. Mas não é rico, é pobre, que é só para ele. É interessante, né? Eu achei essa frase do final aqui muito a ver com o mancebo rico, né? Que é essa questão aí. O problema não é o dinheiro, o problema somos nós. São as provas difíceis. Está falando aqui, ó, você tem energia na página, esbanja a saúde. Sabe que uma grande prova também tem muita saúde, assim, tem muito vigor, né? Isso é uma prova. Uma prova. A pessoa, às vezes, não conhece seus limites, assim, quer ir além, porque se vê mais que os outros, né? Prova da beleza. Aí a gente vai, o André Luiz vai falando aqui, né? Tesouro pessoal não é dinheiro somente, né? E ele está botando isso tudo aqui para gente. Tesouro pessoal são os talentos divinos que nós ganhamos, né? Nós ganhamos não, nós também adquirimos com o passar dos séculos, né? Dos milênios. E não é para ser enterrado. E a palavra aqui que é usada é essa, tem compromisso com a solidariedade. E antes de começar o estudo, hoje eu liguei por um acaso, não foi bem um acaso, eu tinha que ligar mesmo, lá para o Mansão da Esperança. Vocês se lembram onde é a Mansão da Esperança? Caxias, né? na Caibar-Chuta. Pois é. O que aconteceu? Quando eu liguei para lá, eu falei com o seu João, aquele baixinho que sempre atendeu a gente. Ele falou, meu Deus do céu, eu estou precisando agora, urgente, não tem para o lanche. Manteiga. Eu falei, pô, manteiga ou margarina? Não, margarina, tá bom, eu vou dar um jeito aqui. Por um acaso. E cheguei lá, levei as margarinas, né? Dei sorte, que eu estava na porta do Carrefour. Foi só entrar, comprar, dei uma volta rapidinho lá, que eu estava com tempo. Conversando com ele,
ele falou sobre esses problemas, tá? Lá tinha um monte de comida, feijão, arroz, macarrão. Ele falou, graças a Deus, nós disso aqui nós estamos bem sortidos, que o pessoal fez visita ontem e trouxe. Mas raramente está vindo materiais de limpeza, né? Está muito caro. Margarina e fralda geriátrica. Tá? Raramente está vindo isso. E a gente está precisando muito disso, que nós temos verbas, tudo bem, mas a verba é pequena. Eu ia mandar comprar manteiga agora, mas já que você chegou com a manteiga, e 57 velhinhos, tá? Velhinhos e velhinhas, 57 idosos. Mais os empregados. Ele falou, tem dia que é 3, aquele de 1 litro da Quali, tem dia que são 3. Imaginou? Então, fica aqui o convite. A gente pode, de repente, arrecadar algumas coisas dentro disso. Lógico que ele aceita outras coisas, né? Mas a maior necessidade dele no momento tem sido isso. E eu vou lá levar, né? A gente pode combinar, não sei como é que vai fazer, onde pode entregar, onde não pode, como é que a gente fazer um movimento aí e eu levo lá. Ou se quiserem também, é domingo, dia de visita lá, a gente vai lá no domingo, todo mundo. Né? Fica aí o convite, tá? Para todos. Certo? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Frânio, fraldas, aí tem que ver, tem tamanho G, GG, M. Geralmente é G, Jorge. Geralmente é G. Porque a G dá no M, né? E P é pouca gente que usa P, né? Quando a gente vai lá, a gente quase sempre leva a G mesmo. A G, né? Ou alguma coisa de M também, mas, né? Ok? Quem não puder vir também tá. Eu quero colaborar, mas não tenho como ir levar e tal. Franco, passa o dinheiro para mim que eu compro. Falou, compra isso para mim, eu compro. Eu trabalho praticamente na porta do Carrefour, lá em Caxias, né, na Washington Luiz, né? É só ir na hora do almoço lá e. Tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Nós vamos começar o nosso estudo. Depois eu falo contigo no particular. Não, depois a gente conversa. Né? Só estou fazendo uma propaganda, né? Tá? O senhor Roberto tentou entrar, mas saiu. Bom, hoje. Não, é de Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já ia perguntar, que evangelho roxo é esse? Tudo bem, né? Podia ser. Podia ser alguma edição nova. Não, ele está roxo de raiva comigo, que ele está escrito lá, eu leio, estudo e não sigo. É isso que ele está roxo de raiva. Bom, gente, vamos lá então. Então Elisa, vamos lá. contigo agora, tá? O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais poderosa do que a da miséria, Mas se a gente sair na rua para fazer uma pesquisa, né? Qual a prova que tu prefere? Porque ninguém vai dizer miséria. Já imaginou, gente? Quem vai querer a miséria? Ninguém vai querer se dizer, ninguém vai querer miséria. Já aquela mulher lá, a Condessa Paula, eu acho. Paula, oi? Lá, é Paula. Ela pediu 5 provas seguidas na miséria, não foi na pobreza, não. Para que ela, numa sexta prova, pudesse saber lidar com o dinheiro, com a fortuna. Então a gente vê que realmente o negócio é meio, né? É a parábola dos talentos, né? Tem que saber girar esses talentos, não pode deixar eles parados. Tudo no universo, né, gira, tudo no universo trabalha.
Então, a fortuna também tem que trabalhar. É isso? Mas assim, no plano espiritual a gente pode até pedir, mas quando a gente vier para a Terra vai ficar muito revoltada. Estamos falando de espíritos encarnados, né? Mas para o espírito, é o que está falando aqui, né? O melhor, a riqueza, o melhor não, a riqueza causa mais problemas que a miséria. Porque a miséria, quando a pessoa não fica revoltada, esse é o grande problema, a revolta, né? E consegue passar, né? Vai embora. A riqueza é muita tentação, fala aqui, né? Fascinação, muito poder, muita coisa envolve a riqueza, né? E aí fica realmente complicado. O miserável se perde na revolta, né? É a desobediência à lei, né? Mas o rico tem tanta coisa para se perder, né? Mas mesmo assim eu estou disposto a essa prova, tá? Pode mandar para cá que eu vou ver como é que eu... É difícil. Alguém quer falar? É difícil. É difícil. Vamos lá, Elisa? Vamos, é que eu fui buscar o meu remédio, eu trouxe o remédio. Eu trouxe o remédio, em vez de botar na minha mesa, eu botei na mesa do Nelsinho. Aí eu olhei assim, cadê o remédio? Pior se ele toma. Não, ele não vai tomar, que ele não está nem aqui. Esse é o problema da riqueza, Fran. Viu? Não, esse é o grande não é o problema da riqueza, não. Isso é incompatibilidade. Os dois não podem ocupar o mesmo lugar, entendeu? Senão dá erro. Então, cada um tem que estar à mesa. E assim, mesmo assim, ainda dá conflitos, tá? Vamos lá. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Agora eu me lembrei do Bezerra da Silva. Se foi pobre, não me lembro. Se foi pobre, não me lembro. Infelizmente, tem um monte de fatores também até que obriga a pessoa, às vezes, a fazer isso, né? Mas realmente é complicado, né? A pessoa esquece totalmente o seu berço, digamos assim, né? Ela se perde. Eu vejo nisso aí realmente uma dificuldade. Primeira coisa, quando a pessoa consegue, por exemplo, um bom dinheiro, que fala, vou me mudar daqui, não dá para viver mais aqui. É como a música do Bezerra da Silva, né? Não dá para viver no meio de pobre. Né? Aí vai começar os outros apelos. E hoje, devido à segurança, né? A insegurança na segurança, os problemas sociais, obriga realmente até a pessoa a se mudar. Realmente há uma necessidade devido a isso. Mas a pessoa vai aproveitar essa desculpa para se mandar o mais rápido possível, né? Correr. E vai para sempre por diante. É uma prova realmente complicada. É igual a da beleza, eu que o diga. Você está falando aí com relação, tem algumas profissões ligadas à justiça, ou até policial, né? Muitos deles, em função desse problema social aí que estamos atravessando, essa criatura pode sofrer, né? Assim, sei lá, o nome adequado, me falta palavras, e sofrer as consequências. Por isso que eles preferem sair até, se é justificativa ou não, sei. Mas a vida dessa pessoa pode estar em risco, né? Das pessoas Não é. mais truculentas. É só isso que... Estou também lembrando da questão da reforma da riqueza. Eu não sei qual é a pergunta. Ali por 300 é metade assim, 50, 60, por aí.
Porque nós, quando reencarnamos, a gente vem com uma proposta, né? E lá o Kardec pergunta, né, se na infância, em relação ao caráter, né? Porque quando é pequenininho, é tudo tranquilo, é legal, alguns só que é às avessas, mas alguns outros corre tudo bem. Mas depois, quando chega na adolescência, chegou o cidadão. O cidadão chegou, muda o caráter. Aí é que está né? Porque os pais mais ricos não estão atentos a essa questão. Infelizmente, vai gerar dissabores. Vou fechar agora. Sabe que eu trabalhei ali na Vila da Penha, né? Cachorro quente. Quantas pessoas ricas. E os seus pais, os filhos destruíram a fortuna dos pais. Um carro, às vezes, naquele pega doido que tinha ali, para destruir um carro. Vou parar. Não é calúnia da minha parte, não estou falando abobrinha, isso é público e notório. Irmão do Mário, eu vi ele com uma Mercedes novinha, Mercedes-Benz, novinha. Ele subia o calçadão, hoje o calçadão ali, naquela praça que tem ali, onde o pessoal faz exercício, era mais baixo. Ele passava ali a 1000 por hora, rodava, não tinha escrúpulo. Só isso. Você vê. Estou falando porque eu vi. Trabalhei à noite, vendi um cachorro quente, eu, a Hilda, para pagar a faculdade de filhos, né, que era caro. Enfim. Infelizmente, na Vila da Penha, rapaz, tem muita história, viu? Mas não vou falar o enorme que eu conheço. Você sabe, né? Eu sei, ali, só vou falar, não existia uma fábrica de réguas, material técnico, chamada Arquimedes, tá? Que era em Vicente Carvalho, depois foi lá para a Avenida Braspina, onde a Suan teve uma época, o Suan, né? Tem uma história também grande aquilo ali, e muito triste. Né? Disso aí, o filho acabou com as fortunas dos pais. Bom, vamos lá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Estou O Roberto não consegue ficar. Estou tentando chamar ele. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. É um bom emprego, bom uso, né? Uhum. Na pergunta 800, já falou sobre riqueza, não, na 810, é mais ou menos sobre isso, né? A resposta somente: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos são sempre os das outras. Sempre, entendei-o bem. Quer dizer, são taxativos os espíritos na resposta sobre a aplicação, né, do uso da riqueza. Que a pergunta é que quem, dentro da legalidade, divide o que tem. Os espíritos dão essa resposta. Das boas ações, bons frutos. As más ações, né, que é o mau uso do dinheiro, é o que está falando aqui, né? Às vezes ela bem usada é um veneno, mas bem usada naquele momento faz um bem tremendo. Isso vai valer muito. Às vezes a pessoa utilizou seja que for o seu tesouro, né? Seu talento, muito mal, mas uma única vez, né? Ou algumas poucas vezes que usou bem, isso também é um ponto positivo. Né? A medida de Deus é diferente da nossa. Graças a Deus, né? Graças a Ele, a isso, né? Muitos de nós poderiam estar numa situação reencarnatória muito diferente. A misericórdia é muito grande. A gente, às vezes, acha que a pessoa fez um mal a vida inteira, mas um dia fez um bem. A gente não sabe qual foi a profundidade, né? Onde abrangeu aquele bem. Às vezes é uma coisinha assim, mas que abrangeu algo tão grande, né? Que isso tudo é levado na medida de Deus, tá?
Então, eu vendo isso aqui, já sei que eu tenho que fazer algum bem agora, porque senão eu estou lascado. Hoje a prima e a Consuelo estão caladas. Estão ouvindo, pelo menos? Eu tô aqui. Tá aí? Então, Presente, presta atenção. Consuelo. Fala assim, presente. Fala, prima. Fala, prima. Estou aqui, pessoal. Viu, prima? Você já sabe. Agora aguarda a palmatória que está tudo bem. Já é ponto que você vai Levanta o ganhar pra caramba. dedinho. É que eu sou pequenininho, eu estou lá no final da fila, da sala. Gente pequena não pode sentar no final que não enxerga direito. Vamos lá. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele Olha só. moço... Muita gente já caiu nesse erro também, tá? E achar, aí a gente vê esses julgamentos aí, achar que é rico, né? Está perdido, não está salvo. Não tem nada a ver. A riqueza, justamente, está falando um pouquinho antes, tá? É para a solidariedade. O cara pode ser até ateu, mas de repente, pô, né, pega seu dinheiro para girar, né, muitos empregos, produz muitas coisas que precisam né, vestimenta, alimentos, tem indústrias, tem coisas que está girando. Ele pode ter até um coração um pouco endurecido, mas está fazendo um papel correto com o dinheiro. É para girar com seus bens, né? Para girar. Ah, mas não está doando. Mas só o fato que ele está gerando riquezas, porque quando ele dá um emprego, tá? Um emprego direto, existe quantos indiretos em cima desse emprego direto? A gente pode sempre pensar nisso. Né? A construção civil, quando estão se fazendo obras, né? Aquela peãozada, aqueles engenheiros, aqueles técnicos, mestres de obras, pedreiros, quer dizer, tem 500 empregos diretos, mas isso vai gerar tanto emprego indireto, então também é ponto, é válido. Tá, gente? Vocês tiram o dinheirinho debaixo do colchão aí, vamos aplicar, tá? Vamos correr atrás aí. Então, é isso aí, né? Nada de também se despojar, nada disso. Isso é um fato que muita gente pensa. É rico, é difícil, mas entra no reino do céu, sim. Porque a gente vai ver o José de Arimateia, né? Se preocupou até com o corpo de Jesus, disse que ele era muito bom. E vamos ver outros que no próprio Evangelho, né? O Nicodemos disse que ele também era um cara bom. E vários outros que a gente vai ver no Evangelho, que eram o Zaqueu, né? O Zaqueu, que no final realmente vai se tornar discípulo, né? Apóstolo, discípulo. Quer dizer, não significa que tem que largar tudo, dar tudo, despojar de tudo. Botar o negócio para rodar. Isso é o principal. O resto vem depois. Franco, poderia falar um pouquinho? Fala. Aqui? Rapidinho, eu vou falar de 3 personagens. No Rio de Janeiro nós tivemos o Silvio Santos, que é público notório, todos conhecem, mas tem um que poucas pessoas conhecem, você falou do viu? Jorge Gerdau. Ele era aqui do Rio de Janeiro, ele foi para São Paulo e também enveredou-se na área de construção, e as empresas dele não sei o nome técnico, tá? Por exemplo, quem vai fazer uma sapata é necessário aqueles vergalhões. Então, aqui, ele começou a fazer fortuna, foi com aquilo. As fundações, no caso. Fundações, né? Essas coisas. A fundação das obras. Não. E ele sempre exaltou os funcionários deles. Sempre. Sou sem eles. Eu não sou sem ele. Reiteradas vezes, o Silvio Santos, quando vendeu uma parte, não sei para onde, disse: olha, meus funcionários, tem gente aí que me ajudou a subir isso aí. Você não vai me demitir, esse pessoal.
E o terceiro, o Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio de Moraes, várias vezes, ele aprendeu, eu não sei se foi com o avô ou com o pai. E quando ele mesmo disse, o que eu tenho eu agradeço aos meus funcionários. E eu não deixo de investir porque atrás do meu funcionário ou tem 3, tem 2, casal, ou tem 3, com um filho ou mais filhos. Então, eu tenho que dar o melhor de mim a benefício dos funcionários. Os indiretos. Pessoal, exatamente. Esse pessoal Indireto. que é bem visto pelo povo de cima, É isso. Eu paro por aí. Eles podem ter os seus defeitos, seus pecados, É. normal. Não, Mas não são perfeitos, senão isso não aí. estariam aqui. Né? É só isso. Só mais uma. Gostaria de. Só um exemplo também. Agora foi vendida, a Piraquê foi vendida há uns 2, 3 anos atrás, para um grupo cearense até. E o pessoal da Piraquê também, o fundador e os filhos, que eu conheci um deles, o Eduardo, eles pensavam assim também. Os funcionários lá tinham sempre trataram os funcionários com o maior carinho, mesmo, maior respeito. E a Piraquê a gente vê que nunca existiu crise para a Piraquê. Sempre manteram a qualidade, nunca baixaram o preço, nunca existiu crise para a Piraquê. Todo mundo teve crise, a Piraquê não. Agora não sei nem por que eles venderam, porque eu perdi esse contato de mais de 20 anos atrás. Bom, vamos lá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, Elisa. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Poxa, Jesus olhou, leu isso. Então, nós estamos bem na fita, viu, gente? Para alcançar a vida eterna tem que ter sacrifício. Mas ninguém quer, né? Vamos lá. Todo mundo quer facilidade. Ele fala aqui dos bens terrenos, não se apegue. Às vezes a gente tem uma poupança aí de não sei quantos, não é muita coisa, fica pegada naquilo ali. Esse que é o X. É isso que ele tá. É a leitura, você falou a palavra leitura? Essa é a leitura que ele fez em relação a nós, o apego. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar, fazer uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos 2 palavras que a gente sempre repete aqui, né? É isso? A obediência e resignação em relação ao sofrimento. Vamos botar mais ou menos isso aqui. A abnegação, que é a aceitação também, né? Quer dizer, ele fazia por obediência os mandamentos. Já é uma grande coisa, pelo amor de Deus, não vamos criticar, não, que é uma grande coisa. Por causa daquilo que a gente estudou no Paulo Estevão, não é? Todos seguiam, né, a mesma coisa porque era lei. Era a lei. Né? Mas já é uma grande coisa, né? Conheciam a lei, só não aplicavam a lei. Mas conheciam. Não, mesmo quando aplicavam, né? Não tinha um coração. E Jesus veio trazer o quê? O amor, o coração. Aí, já que vocês já sabem a lei, né? Já falamos aqui uma vez, né? Aquela história, 400 anos antes de Jesus vir, para o último profeta, parou de ver as profecias, as instruções do céu, né? E foram 400 anos que eles tiveram para estudar. E estudaram. Estudaram muito as leis. Pararam de esperar profeta e passaram a estudar. Né? Só que aí Jesus veio, né? Veio para complementar essas leis, dar o movimento dessas leis.
E não matar, não roubar, não furtar, mas Jesus veio, não, peraí, não é mata por isso, não rouba por aquilo, e aumentou esse entendimento todo. Quer dizer, aí o que acontece é isso, o pessoal seguia as leis, mas o coração não estava ali, estava fazendo algo matemático, sem abnegação, como está falando aqui, é obediência, é a razão estava ali, aí o coração. O coração exige sacrifícios, essa é a grande realidade. É porque Jesus dizia, não vim destruir as leis, mas fazer cumpri-las, né? Na sua totalidade. Isso aí, na sua totalidade. A gente está aqui aprendendo mais um pouquinho ainda, tá entendendo? Uhum. Aí daqui a pouco a gente desencarna, volta de novo, já tem outro livro aqui, né, de outro, né? E a gente vai aos poucos, né, Aí eu aprendendo. vou ficar assim, me bota junto com a Frânio para estudar. Olha, Bota lá é lá quente, hein? a Frânio, Lá é bota a quente. Frânio, o Jorge no meu grupo para estudar, a Lourdinha, Consuelo. Vou Isso. fazer um grupo enorme. Eu quero ficar junto desse pessoal todo para estudar. Agora pergunta se o pessoal todo quer ficar junto comigo. O problema não é esse, Elisa. Jesus, quando Hum. fala, né, a mãe de Zebedeu, dos garotos, a mulher de Zebedeu fala sobre botar o filho uma à direita, né, e outra à esquerda, Jesus fala, será que eles podem beber desse cálice? Aí a gente vai falar, Elisa, lá é quente pra caramba. Pois é, eu não posso com calor. Lá, Isso é a parte pior disso, é que eu não aguento calor. Pois é, o mármore lá tá fervente. Bom, É. alguém mais quer comentar alguma coisa? Prima, Consuelo? O pessoal não falou nada nem que eu botei na minha lista de pedidos. Essa tua lista aí Ninguém quer estudar comigo, tá vendo? Quero sim. Eu Eu sou a primeira voluntária. Então você está incluída na lista. A Consuelo Salvou não o quer. Só sinal. eu, tá vendo? Ninguém mais quis, tá vendo? Consuelo não quer, viu? Eu formei um Eu grupo. tô quietinha aqui. Quem Formei cala um grupo. consente, Elisa. Quem cala Eu formei um pedido para eu fazer para continuar estudando. Da próxima com vocês estão me desdenhando. Vamos lá. Quem cala Olha, consente. olha, vai ter que ter muito ar-condicionado lá. Jorge vai ter que me esperar, Jorge. Quem cala consente. Tá certo. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na Terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Isso. A lei de Deus exige isso, né? E, né, já falamos isso várias vezes aqui, o que nos faz crescer é isso mesmo. São as paixões, aí vem o conforto, que advém dessas paixões, dos vícios. As nossas imperfeições dentro do nosso mundo é o que nós agora temos que falar assim, nos fez crescer. Só que agora nós já temos que mudar essa concepção. Mas foi o que fez, né? Por exemplo, O Homem e a Lua. Né? Eu estava olhando, tem um filme, né? Estrelas... Poxa vida, qual é o nome do filme? São 3 mulheres negras, Estrelas Além do Tempo, eu acho. E mostra a primeira nave, né, da NASA, que pousou na Lua, né? No ano 60 e pouco, 69, né? Como é que chegou lá. E essas 3 mulheres negras entraram na NASA e uma delas era uma excelente matemática, né? Excelente, a mulher era fora de série. Sofrem muito na NASA, mas conseguem levar o foguete, o Apollo 11, à Lua, né? Então, lei de progresso.
E o que fez Deus para esse progresso se concretizar? Que depois do Apolo 11, o planeta mudou. Apolo 11 ou Apolo 9? É 11 mesmo, né? Apolo 11. O planeta mudou. Mudou tudo, se a gente for prestar atenção. De 1969 para cá, tudo mudou. Tudo mudou mesmo. A tecnologia deu um avanço fora de série. É o que eu estava falando desse filme aí, que pegou, né, lá dentro do país mais racista do mundo. Né? O filme é muito interessante, quem quiser ver. Né? E daí começa tudo. Daí começa tudo. Já tinha havido, né, a evolução naquela área, infelizmente, da bomba atômica, na área atômica. E aí vão juntar essas evoluções aí e nós vamos crescer. Então chegamos agora à pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Né? O intelectual subiu. Está na hora agora o quê? Moral. O moral acompanhar. E essa transformação aí que está vendo, essa confusão toda que está, o negócio está... Gente, tem que falar, né, ouvir Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, orar, pedir muito, que o negócio está feio. E vamos continuar orando, gente. É só o que nós podemos fazer. E não nos misturar através dos pensamentos. Segurar os pensamentos, segurar essa onda aí. Tá? Então é isso aí. A lei de progresso. E no nosso progresso houve necessidade disso. Dinheiro, bens, né? Fortunas, etc. Vamos lá, Elisa. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, o texto que nós demos, né? Mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Pula esse negócio, pula isso aí, não lê não. Lê agora. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Viu? O intelectual. Moral vem depois, mas vai vir. Querendo ou não. Isso está aqui. Compete ao homem fazê-la produzir o bem, mesmo que ele não seja bom. Tá? Ele não precisa ser bom de início. Compete a ele fazer o bem. Solidariedade. Ah, mas não doa nada. Mas, pô, tem uma empresa com 1.000 empregados. Pô, uma tremenda doação, gente. Não, agora, se ele é bom ou é mau, outra história. É papo dele com Deus. Ele com Deus. Mas ele está cumprindo, de uma certa forma, a sua obrigação, que é gerar, né, movimento, empregos, riquezas. É isso? Os exemplos aí que o Jorge deu, né? E outros milhares deles devem ter assim. É. Alguém quer falar alguma coisa, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês. Pode falar? Você não vai dizer que é bonito, né? Eu fico bobo quando eu vejo esses homens administrar, gerenciar tanta gente. É muito complicado. Gerenciar 10, não é brincadeira não, administrar 10 cabeças que pensam diferentes, já é um transtorno tremendo. Eu fico olhando no Silvio Santos mesmo, no Tony Hermínio e vários outros aí, né? Essas redes de TV aí, negócio assim monstruoso, enormes. Tá? Tem gente de tudo que é lugar do Brasil, do mundo. Olha, gente, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Então, eles estão cumprindo com a obrigação deles. Se nós gostamos ou não, não interessa. Se eles são bons ou não, não interessa. A obrigação deles, primordial, é essa. Produzir o bem. Agora, quanto ao particular, moralmente e tal, aí já, de novo, repito,
contas com o homem lá em cima, não é com a gente. Né? Podia segurar o dinheirinho, cravar, né? E aí, ficar nas bolsas de valores especulando, botando uma caderneta de poupança por aí, já ganhei demais, já temos imóveis alugados, vou trabalhar mais não. Também é esses, tá? Também é esses. Nem fala nada? Vamos embora, Elisa. Uma colocação que não quer que se calhe aí em Hein? relação... que você está Está muito baixinho, Jorge. Baixinho? Fugiu novamente. Está dando... Melhorou? Ainda está baixinho. Enfim. Oi? Esse pessoal aí, eles têm um cérebro, vem com um cérebro adequado para, né, gerenciar isso. Você estuda macroeconomia. Isso aí, a Fundação Getúlio Vargas, as coisas aí, e outras faculdades aí que tem pessoas que têm um talento absurdo. Se a gente vê, né, o McDonald's, o negócio, se a gente tiver organização, um negócio fora de série, né? É uma coisa que realmente... Aí a gente volta até às vezes, né, de exemplo, né, quando fala, ai Deus, o que a gente fala sobre isso, o dono do McDonald's não vai em tudo que é McDonald's não, mas o negócio funciona como ele quer. É interessante. A roupa é a mesma em qualquer lugar do mundo, dizem que, né, os sanduíches são parecidos, devido também a essa questão de um lugar de outro, mas são o mais parecidos possível, né, os produtos, estão tudo dentro de um esquema que são mais, digamos assim, originais possível. Quer dizer, é um negócio bem bolado. Tem mentes ali por trás disso. É isso aí. Né? São mentes mesmo. Né? O sobrinho que trabalhou na rede McDonald's, para ele, por exemplo, o sobrinho que trabalhou na rede, exerceu um cargo na época de gerente assim, de loja. Ele disse, por exemplo, o hambúrguer vem tudo de um lugar só, espalhado pelo mundo. Pão também vem de fora, vem em container e por navios. Isso sai tudo lá dos Estados Unidos, vai para direto. Por isso que o sabor é igual, tudo é igual. É um padrão. Eles têm um padrão, isso é configurado. Não altera, não muda. Então, isso é o legal, é isso. Né? Onde você vai no mundo, né? Jorge? Só isso, não fala mais nada, não. Falou. Vamos lá, Eli. Eu já olhei assim para lá e falei assim, todo mundo congelou, então sou eu. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Opa, olha aí. Tem mais gente aí, tá? Vamos embora. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são a obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou a ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade de fê-lo criar a riqueza, como o fez de descobrir a ciência. Então, vejamos lá. Aqui falou um monte de coisa muito interessante. Aqui continua. Né? Os obstáculos são vencidos, né?
Temos que fazer agora uma estrada de ferro para unir isso àquele ponto, para que, né, seja distribuído isso. É avião, é navio, navios, né, destinados só a certo tipo de carga, e aí vai por diante. E isso aí é que faz o crescimento, né? E outra coisa interessante, apesar que está todo mundo brigando por aí, está fazendo a união dos povos. Está fazendo, nós estamos ainda nos estranhando devido ao que falou um pouquinho lá atrás. Um negócio de inferioridade que falou lá atrás, que eu não gosto de comentar, não. Mas quando os corações se melhorarem, todo mundo ficar mais brando, mais calmo, não é isso? Porque, né, as barreiras materiais já estão vencidas, né? A gente vê a internet, infelizmente a internet hoje é usada de forma irresponsável, infantil, maluca, sei lá, tanta coisa que a gente fala. Tem muita coisa boa também. As palestras espíritas, graças a Deus. Agora você quer ver um palestrador, não precisa mais ficar, né? Vai lá e procura. Haroldo Dutra, Alberto não sei quem, Rossandro Klinger, né? Vai procurando, aí vai lá, acha aquele monte de palestra, é o assunto que você quer, né? Quer dizer, a internet tem o lado positivo demais. Mas mesmo esse lado negativo que está aí, vai mudar uma hora. Não é que vai acabar em nada disso, não. As pessoas se modificando, né? O nível vai subir e novas coisas aparecerão. Nós somos crianças ainda, a gente sempre fala isso da nossa imaturidade espiritual, né? É um brinquedo novo, né? A gente quer se divertir de qualquer forma. Até a gente compreender que o brinquedo é muito sério, né? Nós vamos crescer com ele. E é isso tudo que está falando aqui. O livro foi escrito em 1864. Esse livro foi escrito lá. Quem quiser falar, senão vamos embora. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que se concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não há grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisa. Razão é a riqueza considerada elemento de progresso. Covid. Os laboratórios correram para criar uma nova vacina. Né? Pensando no bem da humanidade, sim, mas pensando no dinheiro, também sim, porque como é que fala? Oi? Como é que se fala? Para se chegar, as pesquisas são caras, demoram. Aquele pessoal que está lá come, bebe, tem família. Tem salário. Os materiais também. E erram até um dia que acertam. Quer dizer, é caro o negócio, não é barato. Quer dizer, o dinheiro estimula, de uma certa forma. Tá? Muitos ali estavam por coração. E muitos, como o caso que nós falamos daquela mulher lá na Inglaterra, no jogo de tênis, estão lembrados? Todo mundo aplaudiu ela, que foi uma das criadoras de uma das vacinas, né? Quer dizer, depois daquele aplauso, eu tenho certeza que se ela fez por dinheiro, ela deve ter mudado o pensamento. De repente, não, fez também por amor, né? Que ela reencarnou para isso. Nós sabemos que essa vacina saiu rápido, que houve uma reencarnação de vários cientistas que se proporam a vir ajudar nós, homens encarnados, né? E conseguiram, né? Nunca no planeta houve algo tão rápido quanto essa vacina. Remédio nenhum. Ainda falaram, tem que experimentar, mas não, vamos vacinar. E graças a Deus, né? Deu certo. Apesar, gente, que está aí um surto de novo, né? De Covid, tá? Temos que abrir nossos olhos. Já tem alguns lugares já pedindo para usar máscara de novo, tá? Então, vamos abrir nossos olhos. Ninguém fala nada? Então, vamos embora para a desigualdade das riquezas. Item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere
apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Ou pobres. Não, mas Por veja quê? bem. Aí, vai falar em reencarnação, gente. Só isso. Né? Eu também fui rico e só fiz, né, besteira, maldade, crueldade com meu dinheiro. Não ajudei ninguém. Né? Catei, né, o pessoal que me servia mal. Diferente do que a gente comentou aqui, né, desses alguns aí que trataram bem os empregados, os funcionários. Quer dizer, mas vamos lá. A primeira questão, eu já li isso, não são por uma razão muito simples, né? A pergunta foi: por que não são igualmente ricos todos os homens? Então a resposta é: não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso nós falamos ainda há pouco, sobre a questão da pessoa que sabe gerir isso, né? Inteligência. Não é Ele para está qualquer. falando aqui, e previdentes, sóbrios e previdentes para conservar. Que a gente vê muita fortuna aí também, principalmente com o Jorge com o Aluedo, questão dos filhos, né? Não foram eles que lutaram, não foram eles que fizeram aquilo tudo para conseguir, aí pega também e joga fora, né? Há muito isso, né? Então, lá, É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. é isso aí, né? Tá falando, tá bem claro aí, né? Fosse tudo igual, todo mundo sabia que ia pegar, ia viver, não ia querer trabalhar muito, né? Ou se esforçar muito, pesquisas parariam, etc, etc, etc. Então tem que ser um negócio, infelizmente, ainda tem que ser meio, né? Não, assim, para que haja progresso, tem que haver esforço dos dois lados. Como a maioria de um lado que tem por aí, que eu não sei qual é esse lado, né, não gosta de trabalhar, não gosta de muito de produzir, então tem que nascer pobre para dar duro. Eu não sei que lado é esse, né? Eu não sei por quê. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza
é o meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, assim, o que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência, tá vendo? Outro Viu? que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar ao seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Para aí, vamos ler o último parágrafo. Já são 8h31, né? Aí o povo tem horário aí. Bom, está bem explicado esse parágrafo aí, né? É. Todo mundo vai passar por todas as provas, e também a de riqueza e de pobreza. Eu estou esperando a minha de riqueza. Eu acho que falar para minha família, ficam umas 10 provas na pobreza, que quando chegar a tua riqueza, tu vai saber, né? Por isso que eu fico quietinho, calado na minha. Então, tá dizendo se ainda não veio, ainda vai vir. Não se desespere. Mas aí eu vou falar, não, já estou preparado, estou pronto. Já está preparado. Ninguém está preparado.